Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vamos falar sobre a privatização da Eletrobras. Para falar sobre esse assunto, vamos receber a deputada e presidente do PCdoB, Luciana Santos. Bem-vinda, deputada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, na TV comunitária, em especial sobre os assuntos tão importantes que dizem respeito à nação brasileira, entre eles esse da Eletrobras, né, na TV Urbanitários. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, deputada. Deputada, saiu a reforma da Previdência e aí entrou a privatização da Eletrobras, né? E o governo ele tem buscado, né, todas as formas para acelerar o processo de venda, né, da estatal. E anunciou a venda das distribuidoras, né, que são federalizadas, agora para maio. A senhora acha que a venda das distribuidoras é um teste para depois vender a geradoras e transmissoras? Na verdade, Roberta, esse assunto da Eletrobras não é um assunto isolado, né? Isso faz parte de um conceito, de um pacote e de entendimento de qual é o papel do Estado brasileiro. Eles são daqueles que acham que o Estado tem que ser mínimo, mas infelizmente mínimo para o povo. Mas quando se trata do Estado atender às demandas e os anseios do mercado financeiro, eles não têm limites. Então, desde das primeiras medidas desse legítimo governo pós-golpe, ainda no final de 2016, eles aprovaram a tal da emenda constitucional de teto do gastos, que congela por 20 anos investimentos de políticas públicas essenciais para o povo brasileiro. No entanto, a parte do orçamento que diz respeito à dívida pública e aos interesses do mercado financeiro, essas estão lá intactas, 43% é a serviço disso. E a Eletrobras entra nesse contexto, né, de ser uma das estatais no país, uma das mais eficientes, né? O sistema elétrico brasileiro a gente deve a essa empresa, que foi idealizada ainda na década de 50 e foi constituída em 62 e no governo de João Goulart, concebida no governo de Getúlio Vargas, e eles querem desmontar as principais ferramentas de indução do desenvolvimento nacional. A Eletrobras é o patrimônio do povo brasileiro. É a maior empresa da América Latina, né? Tem dado lucros 2016, 2017, ao contrário do que se quer passar de ineficiência, de incompetência. Não é o caso da Eletrobras. A Eletrobras é sui generis, né? Um sistema integrado, né? Singular, que foi construído pela inteligência brasileira. Não foi chinês, não foi alemão, não foi francês, foi a própria engenharia nacional que constituiu esse sistema, que tem 84% da sua matriz energética e 70% dela oriunda das águas, né? Em 2016, essa foi a empresa que mais investiu na energia eólica. Ou seja, não dá para tratar esse insumo básico do povo brasileiro como apenas regular. O papel do Estado seria regulador. Não, o papel do Estado é de investimentos, é de planejamento, é de inovação. Então, quando se trata dessa coisa aí da distribuidora, que são poucas, porque a grande maioria das distribuidoras brasileiras já foram privatizadas lá atrás, ainda na década de 90, é que você vê o absurdo, porque o que a União vai ter que aportar para resolver as dívidas das distribuidoras é o mesmo montante, são 12 bilhões, é o mesmo montante que se quer vender a Eletrobras. Por si só, isso é um grande escândalo, né, que revela que não há nada aí de interesse público. Como é que você vai, para tornar as distribuidoras aptas para vender no mercado, você vai bancar o déficit dela, que corresponde ao montante que você vai vender a Eletrobras? Quer dizer,
isso por si só é a demonstração cabal do crime lesa pátria que nós estamos vivenciando, né? Então, estamos fazendo um bom combate, né? Até entrar com ação na justiça, o nosso mandato entrou para evitar a venda da distribuidora. E estamos fazendo um bom combate lá na comissão especial, que há mais de um mês que não tinha conseguido aprovar nada, nem um plano de trabalho, até que a gente pactuou de ter essas audiências públicas na perspectiva de a gente garantir que o debate ocorra no Brasil todo e, quem sabe, com isso, retardar a votação ao máximo, porque, afinal, 70% do povo brasileiro é contra a privatização, nós estamos em ano de eleição, e é perceptível que os deputados da base não têm se fazido presente lá, exatamente porque sabe que esse é um assunto impopular. O deputado Hugo Mota, ele preside, né, a comissão especial que discute a privatização da Eletrobras, e ele, em uma das audiências, ele falou que se não houvesse um acordo, né, entre a base aliada do governo e a oposição, ele ia simplesmente levar para a plenária a discussão. E aí, com um tomzinho de ameaça, né, isso é para pressionar os parlamentares? Porque como ele viu que a base abandonou ele, né, ele mesmo reclamou publicamente. Ele disse: eu estou aqui aos leões, fico aqui sozinho, a gente fazendo o que tem que fazer, que é o kit de obstrução para poder resistir a essa ameaça de privatização da Eletrobras, e daí ele veio com essa, né, que é uma forma de querer intimidar a nossa aguerrida bancada de oposição na comissão especial, e nós então resolvemos fazer um entendimento, né, numa perspectiva de salvar o nosso objetivo estratégico, que é ganhar tempo num momento como esse. Então, nossa ideia é, na medida em que viaja aos estados, a gente consiga fazer uma grande mobilização, porque não basta um embate lá no parlamento. Nós precisamos fazer essa pressão das ruas, né, de fora para dentro, para poder vingar uma resistência, a exemplo do que nós fizemos com a reforma da Previdência, que foi uma grande vitória a gente ter conseguido barrá-la. E eu acredito, estou esperançosa que também a batalha da Eletrobras a gente consiga vencer. O relator do projeto do PL é o José Carlos Aleluia, e ele tem feito várias declarações no sentido de que o governo está fragilizado nessa questão da venda da Eletrobras. Essa fragilidade do governo é porque ele está perdendo essa base aliada ou tem relação com a proximidade das eleições? Eu acho que o principal vetor e fator é a proximidade das eleições, porque esse é um assunto que a maioria do povo brasileiro rejeita. Até porque tem a consciência do impacto que isso terá na tarifa de energia, né? E do quanto isso causará, portanto, uma diminuição do seu bem-estar social na situação de desemprego galopante, né? E as pessoas, então, não ter o direito a esse insumo básico. Isso é, portanto, por parte do parlamentar que vai precisar dos votos em outubro, isso vai contar negativamente para ele. E o próprio deputado Zé Carlos Aleluia, ele foi presidente da CHESF, uma das geradoras mais importantes do Brasil, uma geradora de 70 anos, né? Que tem uma importância muito grande para todo o Nordeste. Então ele também, a princípio, quando surgiu o debate da privatização, o deputado se posicionou contra. E recentemente tem dado declarações dúbias, né? Por exemplo, ele diz que se não tiver como ter recursos para tratar direito o Rio São Francisco, ele se recusa a continuar, né? Então isso tudo são contradições que nós temos que levar em conta, né? Afinal, um deputado que foi presidente da CHESF compreende bem a importância estratégica que tem essa geradora de energia e os impactos que isso tem no uso do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco
ele nasce em Minas Gerais, ele termina em Sergipe, Alagoas, e tem usos múltiplos, não é só da geração de energia. É um rio que é um vetor principal da irrigação no meu estado, Pernambuco, para fruticultura e até mesmo para a produção de vinhos, né? Das vinícolas que nós temos lá, somos inclusive exportador de espumante, né, para o mundo todo. Então tem esse uso, tem o uso da agricultura familiar, tem o uso das populações ribeirinhas, seja para transporte, seja para o lazer, né? Então é um crime também contra essa atividade que é tão essencial para a vida do brasileiro, porque todos nós sabemos que 70% do que a gente come nas nossas mesas, seja do rico, seja ao pobre, advém da agricultura familiar. Então você não pode brincar com um bem que é da União, que é um bem natural, né, que são as águas. Todos sabem que o Brasil é um dos maiores potenciais mananciais de água doce do planeta. E a gente sabe que, a exemplo do que acontece com o petróleo, as águas podem ser um motivo de disputa geopolítica e a gente simplesmente abrindo mão de gerir, né, esse bem da natureza que é do povo brasileiro, não pertence a governos A, B, C e D. Pertence ao povo brasileiro e, portanto, não se pode abrir mão de um bem tão estratégico. Sim. Né, além desse impacto da questão das águas, tem o que está sempre colocado aí, a questão do aumento da tarifa de energia, né? O ex-ministro de Minas e Energia, né, Fernando Coelho, e o presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira, eles têm colocado em todos os discursos que a energia vai baixar em 2%, né, para o próximo período aí. E a ANEEL, né, que é quem regula o setor, fala claramente, e o ministro de Minas e Energia, ou o ministro da Agência Nacional, Romeu Rufino, ele colocou que a energia vai aumentar, né, e ele deixou isso bem claro, assim. Essa fala, né, que vai baixar, ela é com claro objetivo de enganar a população para aprovar a privatização da Eletrobras? Eles não têm como sustentar um discurso que não seja na falácia, né? Não há como justificar isso que não seja na base da mentira. Então, como é que uma instituição como é a ANEEL, que é uma instituição reguladora, né, agência, então é a ANEEL que está mentindo? Como é que você vai contestar dados que são evidentes? Porque, ora, é graças à cotização que você tem uma energia do mercado mais barato, que é R$40 o megawatt-hora. Quando você vai para o mercado livre, isso vai para R$200 o megawatt-hora. Então, é claro que não haverá um aumento, isso rebaterá no consumidor. E pela própria Fiesp, olha que a Fiesp, vamos dizer assim, nesse assunto, ela pode-se dizer que essa mesma Fiesp do Pato Amarelo, que foi a favor do impeachment, olha, nós estamos falando da Fiesp, né? A Fiesp está dizendo exatamente isso, que em um ano, qualquer que seja a empresa privada que comprar a Eletrobras, ela terá um retorno de faturamento correspondente à compra, em um ano. É o maior negócio do mundo, de fato é o negócio da China, que é o que a China está de olho em comprar. State Grid, né? Então, que inclusive foi a responsável pelo apagão de 21 de março, né, que opera o complexo de Belo Monte. Sim. Então, não se sustenta o discurso do governo em relação a isso, porque a ANEEL está dizendo que vai ter um aumento de 17%. E é evidente que isso, porque você vai descotizar. Para que você viu a cotização? A cotização foi exatamente para poder amortizar o que se investiu historicamente no sistema. Afinal, são 370 bilhões nesses 60 anos que foram investidos no sistema elétrico brasileiro.
Então não é justo que o povo pague de algo que não há mais, que só há manutenção, porque as geradoras, né, os reservatórios, as linhas de transmissão, agora nós sabemos que é preciso mais, né? Por isso mesmo a importância da CEPEL, por exemplo, que é um centro de pesquisas de energia elétrica do país, né? Que é responsável por a gente ter o que nós temos hoje, um sistema elétrico eficiente. É necessário ter a continuidade dos programas sociais, o Luz para Todos, né? Eu me lembro bem, que eu sou de Pernambuco, que Pernambuco foi vanguarda no maior programa de eletrificação rural do Brasil, que foi exatamente quando a CELP era estatal, a Companhia de Distribuição de Pernambuco, que foi liderado no governo do Dr. Arraes, que teve um impacto enorme no crescimento de Pernambuco, porque você chegou a todas as regiões do país enfrentando a desigualdade regional. Aliás, do país não, do Estado. E que depois a própria presidenta Dilma, espelhada e inspirada nessa experiência da eletrificação rural de Pernambuco, desenvolveu um plano nacional que foi o Luz para Todos. Quer dizer, transformou completamente a qualidade de vida das pessoas, que vivia de lamparina e vive de energia elétrica. Então, como ficam esses programas de investimentos em matriz energéticas alternativas? Ora, se quiser abrir para investimentos de empresas que queiram investir, não entrega a Eletrobras, abra outros investimentos, em tantas necessidades que nós temos de aumentar e muito a nossa produção energética. Então, que abre, não que venda o que já é do povo brasileiro. Falando, né, dessa questão do apagão, quando se fala do apagão, se fala também da questão da segurança energética, né? E as empresas estatais, como foi falado, né, elas trazem investimento para o país, para as regiões onde não tem um capital privado que tem interesse, né, de levar essa energia. Qual que é a sua avaliação, né, sobre essa questão da segurança energética para o país, entregando às empresas a iniciativa privada? Pois é, essa é também uma grande ameaça, né? Você vê que nenhum país do mundo faz o que o Brasil quer fazer. Aliás, onde se fez, o povo quer a estatização, que é o caso da Inglaterra, né? Mas se você olhar a referência do capitalismo no mundo, que é os Estados Unidos, as suas usinas hidroelétricas são eminentemente estatais. Você vai para o Canadá é assim, você vai para a Noruega é assim, você vai para a China é assim, você vai para a Rússia é assim. Ou seja, qualquer que seja a coloração ideológica de quem governa esses países, eles partem do pressuposto do interesse público, do interesse nacional. E por isso mesmo não abrem mão de serem gestoras da sua matriz hidroelétrica. Então, nós não temos como... O Brasil precisa de mais produção de energia, porque é um país que precisa crescer e não há como crescer sem ter o devido acompanhamento da produção de energia. E isso não é algo que se possa fazer sem ter como pressuposto o interesse público. Porque o interesse privado já está dizendo, o interesse privado ele tem um interesse que é o lucro, né? Que é o retorno. Essa é a lógica que move o interesse privado. Então você não pode abrir mão de cuidar de coisas que são estratégicas para o país. E a energia é uma questão estratégica e essencial. E por isso que nós estamos fazendo essa grande resistência. O impacto da privatização ele vai além, né, do que já foi falado, do aumento da tarifa, da questão da segurança energética, mas ele ataca estruturalmente a engenharia nacional, né? E como engenheira, né, como que a senhora avalia essa questão, né, de atacar esse ponto específico? Então, é também outro crime, né? Nenhum país do mundo abre
a sua prerrogativa de desenvolver o chamado conteúdo local. Né? Você vê recentemente o que é que o Trump está fazendo com o aço. Sobretaxando o aço do Brasil, da própria China, como um mecanismo de proteção da sua indústria local. Então, isso são os Estados Unidos. Então, por que o Brasil não tem uma política? Ao contrário, o Brasil sempre foi uma política de Estado o conteúdo local. Teve mudanças e mudanças dessa para mais ou para menos, mas sempre houve proteção do conteúdo local. O que é isso? É a capacidade de a gente dominar a tecnologia, ter inovação, produzir com a nossa inteligência, isso gerar uma cadeia produtiva de insumos, de equipamentos, né, que possam dar conta daquela determinada cadeia produtiva. E são cadeias produtivas gigantescas, né? Como é o caso da indústria naval, sim, como é o caso da indústria de petróleo, como é o caso da indústria elétrica, né? De geração de energia. Então você não pode comprometer aquilo que é a grande moeda do mundo hoje, que é o conhecimento. Todo mundo sabe que deter conhecimento significa agregar valor. O grande desafio do Brasil é ter a capacidade de se inserir nessas cadeias mais dinâmicas da economia mundial, aquelas que agregam valor. Nós estamos nos inserindo na chamada indústria 4.0, da internet das coisas, né? Da inteligência artificial, da robótica, da nanotecnologia, e nós precisamos nos inserir nisso, mas ainda sequer desenvolvemos as indústrias de base de outros, ou seja, o nosso capitalismo é o desenvolvimento tardio. Mas nós não podemos negar essa base industrial. Sim. O grande desafio do Brasil é a sua reindustrialização. O Brasil não terá saídas para essa crise que ele passa, essa crise econômica, se ele não resolver o processo da reindustrialização brasileira. Nós chegamos a patamares da década de 50, isso é inaceitável. E para isso é preciso ter decisão política, né? É preciso ter política de conteúdo local, que estimule, que forje o setor produtivo nacional a se reerguer. Você vender a Eletrobras para fazer caixa, para resolver o déficit fiscal, um déficit de 170 bi, você pegar menos de 10% para poder resolver isso é uma coisa inaceitável. Sim. E por isso mesmo que essa necessidade, né, de a gente estar aí fazendo de tudo para barrar. Assim, a defesa da Eletrobras, ela não é uma luta corporativa, né? Só que ela atinge os trabalhadores do setor. E o presidente da Eletrobras, ele afirmou que ele ia diminuir o quadro hoje, que já perderam 9 mil trabalhadores, né, nos últimos anos, que ele ia diminuir de 24 mil para 12 mil trabalhadores. Né? Então é um impacto muito grande, aí, mais de 50% dos trabalhadores do setor. E qual que é o impacto disso para a estruturação mesmo do setor elétrico nacional? Né? De você perder esse conhecimento, né? E amplia a terceirização também dentro desse processo. Qualquer que seja a empresa, o capital humano é um dos principais patrimônios que se pode ter das empresas. Ora, se a Eletrobras é uma empresa que apresenta anos consequentes, né, de lucratividade, que é esse modelo energético no mundo todo reconhecido como um dos melhores do planeta, singular, sui generis, né? E quem fez isso? Foram os trabalhadores e trabalhadoras do sistema elétrico brasileiro. O presidente da Eletrobras, ele foi condenado pela comissão de ética por tratar tão mal os trabalhadores, né? De ter, inclusive, o chamado de vagabundo, que ele ontem não respondeu nenhuma das nossas perguntas na comissão especial. Mas ele já foi, na comissão de ética, ele teve que se retratar, pedir desculpas, né, pelo ataque
que ele fez aos trabalhadores e que só revela, no fundo, esse tipo de concepção. É uma concepção tacanha, é uma concepção pequena do que deva ser uma empresa só focado na sua missão de entregar o patrimônio brasileiro. Afinal, ele é a representação desse governo que se impôs na força, que se impôs no tapetão, que se impôs através de um golpe de Estado. Não é por isso que não nos estranha que agora, né, o ministro de Minas e Energia que assume é o ministro de Minas e Energia que assume e que só está nessa função de alto escalão, que é para fugir dos processos que correm nas costas dele, para você ver a que ponto nós chegamos. A atitude, né, do presidente da Eletrobras, do Wilson, ela só revela o desprezo e o que lhe move não é a defesa do interesse nacional, mas é a entreguista, a exemplo do que é o governo como um todo, né? Esse conceito de Estado mínimo, que é inaceitável. Qual que é o impacto né, para o nosso país de entregar a estatal, a Eletrobras, na questão da soberania? Qualquer país que queira ser autônomo, né, que queira ter um projeto nacional próprio, de afirmação de um caminho próprio para o seu povo, ele precisa ser um governo que defenda a soberania, né, a autonomia nossa, para não depender tanto mais do que nós já somos dependentes de valor agregado, né? Nós importamos só de farmacoquímicos, a gente importa 30 bilhões por ano, não é? Então, como é que você vai na contramão de tudo que é país do mundo que procura afirmar o seu caminho próprio de desenvolvimento, apostando em infraestrutura, em condicionantes que cada vez mais nos tornem menos dependentes de produtos de outros países? Então, quando você faz isso com a base dessa infraestrutura que é a energia, que dirá com o restante das diversas cadeias produtivas, que você não pode nem dizer que energia não é mercadoria. Sim. Energia não é produto. Energia é um insumo estratégico, essencial para qualquer nação e que perpassa todo tipo de atividade humana. Serve na agricultura, na área de serviço, do cidadão comum. Então, como você tratar isso como mercadoria? É esse tipo de conceito que nós queremos barrar. Deputada, para finalizar, nosso tempo já está acabando, a gente pode afirmar que a entrega da Eletrobras à iniciativa privada, ela é parte do golpe consolidado em 2016? Sem dúvida, né? Eles quiseram ali, há 2 anos atrás, interromper um projeto nacional e popular. Não é a primeira vez no Brasil que isso ocorre. Isso aconteceu com João Goulart, isso aconteceu com Getúlio Vargas, e com o mesmo tipo de pretexto, que era de combater a corrupção e combater a onda da esquerda comunista, a ameaça. Exatamente os mesmos argumentos desses 2 episódios da história brasileira, né? Então, é exatamente esse tipo de agenda que eles querem pôr de goela abaixo. Duvido que algum candidato a presidente da República se apresente para a opinião pública dizendo que vai privatizar e tem os votos da população brasileira, porque 70% da população brasileira é contra. Então, quem é o candidato a presidente da República nas eleições de outubro que vai defender isso abertamente e vai ganhar a eleição? Duvido. É por isso que eles só podem fazer desse jeito, na base do autoritarismo, né, da base da imposição de uma agenda que o brasileiro não concorda. Deputada, obrigada pela sua participação. Para assistir esse e outros programas, acesse urbanitariosdf.org.br e até a próxima.